Olá, caros estudantes. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos chegando ao fim da nossa disciplina de Lógica Matemática e, como último assunto a ser tratado, nós propomos no ED 04 a temática Funções e Portas Lógicas. Conforme já foi descrito anteriormente, os assuntos dentro da lógica matemática eles se complementam. A gente começou trabalhando proposições, valores lógicos. A partir daí a gente abordou tabelas da verdade, mapas de Carnot, e agora a gente junta tudo isso para poder falar um pouquinho sobre funções e portas lógicas. Nós vamos iniciar com uma definição que consta no material didático de vocês, onde diz que o matemático inglês George Boole, ele apresentou um sistema matemático de análise lógica conhecido como álgebra de Boole, que alguns anos depois, através do advento da tecnologia eletrônica, esses conceitos eles foram aplicados aos circuitos digitais. Segundo Idoeta, que é um autor bastante famoso associado à lógica matemática, as funções lógicas elas possuem dois estados distintos, que são 0 e 1. Tomando como base essa definição, a gente pode exemplificar. O estado 0, ele representará, por exemplo, um portão fechado, um aparelho desligado, a ausência de tensão, uma chave aberta ou não. Já o estado 1, ele representará portão aberto, aparelho ligado, presença de tensão, chave fechada e o sim. Continuando, as funções lógicas, como foi dito há pouco, elas possuem duas variáveis distintas ou duas situações, que são 0 e 1. As principais funções são e, ou, não e não ou. Para nosso estudo, nós utilizaremos apenas as funções básicas, que são as funções e ou. Aqui consta a representação da função e, ou do circuito lógico e aqui consta a representação da função ou. Então, aqui eu tenho uma representação reta com essa sintaxe, e aqui eu tenho essa representação um pouco curvada, que representa a função ou. Aqui eu vou representar apenas a título de conhecimento as outras funções que existem. Eu tenho a função e e a função ou. Aqui eu tenho a representação da função não. Aqui a representação da função não e, quando eu quero negar a função e a representação da função não ou, quando eu quero negar a função ou. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a função AND. Essa função é a multiplicação ou a conjunção booleana de duas ou mais áreas. Por exemplo, onde chave aberta representa 0 e chave fechada representa 1. Ou seja, chave aberta, a forma não vai passar energia, é o valor 0. Se fechar, eu vou ter o valor 1, vou conseguir passar a energia. Eu tenho lâmpada apagada 0 e lâmpada acesa 1. Considerar, se a energia não vai passar, a lâmpada não vai acender. Essas denotações aqui ou convenções. Aqui são situações possíveis dentro da função. Vamos só relembrar um pouquinho, lá na função e ou no conectivo e, a lógica é a mesma que a gente já estudou. A resposta só será verdadeira se todas as opções forem verdadeiras ou forem iguais a 1. Então, se eu tenho 1 e 1, eu vou ter a resposta 1. Se eu tenho V e V, eu vou ter a resposta V. Já se eu tenho 1 e 0, a minha resposta vai ser 0. Ou então, se eu tenho V e F, a minha resposta é F. Então, eu só tenho a resposta verdadeira se todas as opções forem verdadeiras. Ou, neste caso, eu só vou conseguir acender a iguais a quanto? A 1. Se for igual a, ou seja, a chave está aberta, a chave está aberta, 0. Minha lâmpada não vai atender. Isso no conectivo, eu tenho 0, a minha resposta é 0. A chave fechada, o A vale 1, B, a chave está aberta e B vale 0. Então, eu tenho 1 e 0, minha resposta continua sendo 0, minha lâmpada. Nesse outro caso, eu tenho A valendo 0 aberta e B valendo 1, onde a chave está fechada. Eu tenho 0 e 1, a minha resposta é 0, e minha lâmpada não acende. Eu tenho A valendo, a chave está fechada, o B valendo 1, a chave está fechada. Então, 1 e 1 tem a resposta como sendo 1, acenderia. Então, essa seria uma representação abstrata dos circuitos lógicos, da utilização do circuito lógico através da função E. Então, eu teria um resumo aqui, eu tenho a porta E ou AND. Aqui eu tenho o símbolo usual, que seria A e B, aqui eu teria duas entradas.
para a resposta de uma determinada função, ou de um determinado circuito ou expressão, eu tenho que considerar sempre as minhas entradas. Nesse caso, eu tenho a entrada A e eu tenho a entrada B. Aqui é a representação na tabela da verdade. Lembre que eu tenho duas variáveis, então eu tenho o teorema 2 elevado a 2, eu vou ter 4 linhas na tabela verdade. Eu percebo que ainda existem pessoas com dúvida em relação ao preenchimento da tabela verdade. Nesse caso, como eu só tenho duas, na primeira linha que é do A, eu vou ter metade com 0, a metade com 1, e depois eu vou ter intercalado 0, 1, 0, 1. A partir daí eu vou considerar a minha resposta, isso utilizando o conectivo E. 0 e 0 eu tenho 0, 0 e 1 eu tenho 0, 1 e 0 eu tenho 0, 1 e 1 eu tenho 1. Lembrando que no conectivo E a minha resposta só é 1 ou é verdadeira se ambas as opções que forem tratadas ou ambas as proposições forem iguais a 1. Então aqui eu tenho na função E, ela assume 1 quando todas as variáveis forem 1, como nesse caso aqui, e 0 nos outros casos. E a minha expressão seria S é igual a e B, onde esse ponto faz a denotação da função E aqui dentro desse circuito lógico. Dando continuidade, nós vamos abordar agora a função ou OR. Essa função é a soma de mais variáveis binárias, que trabalha os valores 0 e 1. Por exemplo, chave A 0, chave fechada 1. 0 e a redação foi tratada anteriormente. Aí eu tenho, lembrando que na função ou, pelo menos uma das situações precisa ser verdadeira ou igual a 1 para que a minha resposta seja verdadeira. Então, nesse chave aberta, chave aberta e apagada, porque eu 0 ou 0, a minha resposta vai ser 0 situações, a minha lâmpada vai acender. Eu tenho chave fechada, vale 1, eu tenho chave 0. Só que no ou, pelo menos sendo verdadeira, ou valendo 1, a minha resposta já vai ser verdadeira. Eu tenho 1 ou 0, eu tenho a resposta sendo 1 e a minha lâmpada vai acender. A representação é um pouco diferente no E. Eu tenho a representação que mostrar o circuito, a energia passada se as duas estiverem fechadas, e aqui eu tenho a representação diferente, que vai acender a lâmpada. Nesse terceiro caso, eu tenho A valendo, mas o meu B vale 1. Então, 0 ou 1, a resposta vai ser 0. Aqui vai acender a lâmpada. Eu tenho as duas variáveis, ou as duas proposições valendo 1. Então, eu tenho 1 ou 1, a minha 1 aqui dentro, ok? E a minha lâmpada vai acender. Aqui eu também tenho um resumo das funções lógicas, nesse caso ou. Eu tenho a representação do símbolo da porta lógica, que é essa representação um pouco curvada. Eu tenho duas entradas. Se eu tenho duas entradas para representar a tabela da verdade, eu vou ter 4 linhas. Só que considerem que só é falso quando as duas opções, ou todas as opções, no caso se forem mais de duas proposições, se elas forem falsas. Então, eu tenho 0 ou 0, 0, 0 ou 1 eu tenho 1, 1 ou 0 eu tenho 1, considerem esse valor que está denotado aqui no vídeo, por favor. Aqui eu tenho 1 e 1, 1 ou 1, eu tenho a resposta 1. Então, na função lógica ou, assume 0 quando todas as variáveis forem 0, no exemplo desse primeiro, e 1 nos outros casos. Então, quando eu tiver pelo menos uma opção valendo 1 ou verdadeira, a minha resposta vai ser 1. E a minha expressão denotada desse símbolo aqui seria S é igual a ou B. E o ou é representado pelo símbolo de mais. Quando nós utilizamos uma ou mais funções lógicas em uma determinada expressão, nós chamamos essa expressão de expressão booleana. Então, se eu tenho uma ou mais função lógica, eu estou tratando uma expressão booleana. E nós podemos obter uma representação dessa expressão booleana através de outra expressão. Ou seja, expressões booleanas a partir de circuitos lógicos. Então, eu posso obter uma expressão booleana tomando como base um circuito lógico. Circuitos lógicos a partir de expressões booleanas e tabelas verdade a partir de expressões booleanas. No material didático, eles são tratados essas duas considerações, essas duas formas de se obter. E também no ED é solicitado, no ED 04 também é solicitado que se obtenha a expressão booleana, o circuito lógico e a tabela verdade. Eu vou apresentar cada um deles, como é que a gente poderia tratar essa obtenção. Nós vamos primeiro tratar expressões booleanas obtidas a partir de circuitos lógicos. Então, eu tenho esse circuito lógico, como é que eu posso obter a expressão booleana? Antes, é importante denotar que todo circuito lógico ele realiza um procedimento de álgebra booleana.
E por mais complicado que seja, ele é constituído pela interligação de portas lógicas básicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta lógica básica, aqui eu tenho outra porta lógica básica. Então, quando eu vou considerar um circuito como um todo, eu tenho que, para denotar uma expressão booleana, eu tenho que considerar cada uma dos circuitos lógicos básicos separadamente. Então, vamos utilizar como base, para o primeiro exemplo, esse circuito lógico que está sendo representado. Então, de cara eu percebo que aqui eu tenho uma porta E e aqui eu tenho uma porta OU. Nessa porta E eu tenho duas entradas e na porta OU eu também tenho duas entradas, que é a entrada de C e mais a solução desse outro circuito aqui. Para a gente denotar a expressão booleana, nós vamos seguir alguns passos. E eu sugiro que vocês façam assim, que vai facilitar o entendimento. No primeiro passo, nós vamos dividir o circuito em duas partes. Então, por que eu dividi isso em duas partes? Eu tenho duas portas lógicas. Essa seria a primeira parte, e a resposta que vai sair dessa primeira parte a gente vai chamar de S1, e essa aqui é a segunda parte, e a resposta que vai sair a gente vai chamar de S, que vai ser o total. Então, aqui eu tenho duas entradas nessa parte 1, e aqui também eu tenho duas entradas. Na porta 1, que é S1, qual que vai ser a saída? Eu tenho A e B. Isso porque eu percebo que aqui eu tenho um circuito lógico, uma porta lógica E. Então, eu tenho A e B. Eu considero sempre as entradas que eu tenho, que são A e B, e eu uno essas entradas através do tipo de porta lógica que está sendo trabalhada, que nesse caso é a porta E. Nesse segundo caso, concordem comigo que estão entrando nessa segunda porta lógica, que vai obter o resultado final, estão tendo duas entradas, onde uma entrada representa a solução do S1 que já foi tratada, e o C. Então, eu vou ter a junção dessa resolução com o valor de C, com o tipo de C que foi tratado. Então, nessa porta eu tenho S1 mais C. Só que o S1 a gente já resolveu, que é AB mais C. Então, no final, qual a resposta que eu vou ter? S é igual a AB, que é a representação dessa lógica aqui, dessa porta, mais C, que é a representação dessa. Todas as vezes que a gente vai trabalhar, me perguntaram uma dúvida, teve uma dúvida no fórum, onde eu fui perguntado se haveria diferença entre a representação desse C com esse AB. Teoricamente não haveria diferença, só que de acordo com as regras matemáticas, se trabalha primeiro o E para depois representar o OU. Então, quando acontecer de ter o A, B e C, a gente vai representar primeiro o E, que é esse AB, e depois representar o C. E isso de acordo com a regra matemática, onde se representa, onde a questão de relevância existe primeiro o E para depois tratar o OU, ok? Dando continuidade, nós vamos agora trabalhar um circuito a partir de uma expressão booleana. Nós vamos fazer o contrário do que foi feito. Nós podemos desenhar circuitos lógicos a partir de expressões booleanas. Esse método ele consiste em identificar as portas lógicas e desenhá-las com suas respectivas ligações a partir das variáveis de entrada. A identificação das portas lógicas, ela segue a hierarquia das funções aritméticas, ou seja, primeiro nós vamos responder os parênteses. Então, aqui eu tenho um parêntese e aqui eu tenho um parêntese. Então, primeiro eu vou responder essa parte, depois essa parte, para depois tratar o C. Então, aqui nós vamos identificar primeiro quais são as portas da expressão booleana. Essa é a expressão que foi tratada, então eu tenho aqui, primeiro eu vou tratar essa parte, porque ela apareceu primeiro, e tem um parêntese. Depois eu vou tratar essa segunda parte, porque ela também está no parêntese. E em terceiro lugar, eu vou fazer a junção entre elas aqui. O segundo passo seria construir cada porta correspondente ao seu sinal. Então, vamos observar. Eu tenho AB, que é a primeira parte. Então, eu tenho a porta OU, que é o que está juntando essas duas proposições, essas duas entradas. Aqui eu tenho duas entradas, A e B, e aqui eu vou ter a saída. Então, essa primeira representação refere-se a este primeiro item que vai ser tratado. Como segundo item, eu tenho B ou D. Então, eu tenho também a porta OU e eu tenho duas entradas nessa porta, que seriam B e D. E eu tenho aqui essa saída aqui. E por último, eu tenho a proposição C ou a entrada C. Essa proposição C,
ou essa entrada, ela está se unindo às outras duas que a gente já resolveu no parêntese, através do conectivo OU. A partir daí, então, eu consigo denotar que eu tenho o conectivo OU fazendo a ligação entre eles. Desculpa, o conectivo E. Eu troquei. Então, eu tenho o conectivo E fazendo a ligação entre o que foi tratado nesse parêntese e o que foi tratado nesse parêntese. Então, a partir daí, eu identifico, nós iremos utilizar a porta E. Então, eu tenho a porta E com aqui a primeira entrada que foi essa, a segunda entrada que foi essa, e eu tenho a última que vai ser o C. Agora, nós vamos fazer a junção disso tudo. Então, nessa porta 3, nós substituímos as saídas 1 e 2 do circuito lógico com a entrada de C. Então, nós teremos aqui A ou B, que é a representação desse aqui. Aqui eu tenho a entrada A, eu tenho a entrada B. Aqui eu tenho B ou D, que é essa representação. A gente pode puxar aqui, porque eu já fiz a representação da entrada, eu não preciso duplicar aqui novamente. Então, eu puxo daqui a entrada de B. E aqui eu tenho a entrada de C. Então, como que eu sei, um aluno também me questionou, como que eu sei que a última que vai ser tratada é a C? Porque a gente tem 3 itens de prioridade. Primeiro vem o parêntese, depois vem o E, depois vem o OU. Nesse caso, como o parêntese apareceu primeiro, mesmo que dentro do parêntese eu tenho o OU, eu preciso responder o parêntese primeiro. Então, eu tenho 3 itens de prioridade. Primeiro o parêntese, depois o E, depois o OU. Neste caso, como apareceram os parênteses, eu resolvo primeiro o A ou B, porque ele apareceu primeiro, e depois B ou D, porque ele apareceu em segundo lugar, isso considerando os parênteses. Então, lembre-se que aqui eu tenho A ou B representado aqui, eu tenho B ou D representado aqui, eu puxei porque eu não preciso duplicar, e em seguida eu tenho C. Então, nessa porta E, eu tenho 3 entradas, que são 1, o 2 e o C, que é o terceiro, que é o item que está tratando aqui no meio desses 2 parênteses aqui. E aqui eu sei que é a porta E, porque aqui esse parêntese está sendo associado ao C e a esse outro parêntese através do conectivo E, ok? No segundo exemplo, nós temos A e B e C, ou A ou B no parêntese e C. Vamos só relembrar. Na aritmética elementar, parênteses têm maior prioridade, seguidos pela multiplicação, que é a função E, e por último pela soma, que é a função OU. Então, nesse caso, a gente já sabe que o parênteses ele tem maior prioridade. Como esse parênteses apareceu primeiro, nós vamos tratar ele primeiro. Então, vem a ordem da precedência do que apareceu primeiro na linha, tendo 2 parênteses. Então, eu tenho, na expressão, eu tenho esse aqui vai ser o primeiro, que vai ser denotado, a primeira porta lógica. Esse aqui vai ser o segundo, que vai ser denotado. Aí vem a situação. Primeiro eu junto esse com esse, ou eu junto esse com esse? Aí vamos na prioridade. O que tem mais prioridade? O E ou o OU? Como o E tem mais prioridade, o que eu faço? Eu junto esse ao C primeiro, em função do E que existe aqui, para depois juntar tudo. Se aqui fosse um E, aí eu ia sim juntar esses 2 aqui. Então, só recapitulando, primeiro eu vou trabalhar esse item, porque é o primeiro parêntese que aparece, depois esse parêntese aqui, depois eu vou juntar esse ao C em função da prioridade que o conectivo E tem em relação ao conectivo OU, ok? Aí nós vamos juntar. Eu tenho primeiro A e B e C. Eu tenho a porta lógica E com 3 entradas que são A, B e C. A partir daí eu vou gerar uma saída. Depois eu tenho o segundo parêntese, que é A ou B. Então, eu tenho a entrada A e B unidos através do conectivo OU, ou seja, servem de entrada para essa porta lógica OU, e aqui vai ser gerada uma saída. Em segundo lugar, eu tenho A ou B com C, que eu vou juntar aqui primeiro em função da prioridade que o E tem em relação ao OU. Então, eu tenho a entrada aqui do 2, que foi esse que a gente colocou, e a entrada do C através de qual conectivo? Do conectivo E, que é o que está ligando aqui. E por último, eu tenho a junção de 1, 3, que vai gerar o 4. Então, aqui, nesse aqui, como eu já juntei o 2 com o C, formou o 3, então eu tenho um 1 com o 3, que vai gerar o 4. Juntando isso tudo, eu tenho A ou B ou C. Essa é uma forma diferente de representar também, que eu fiz questão de colocar aqui, está no material didático, que no anterior a gente fazia assim. Então, eu tenho aqui na horizontal. Então, como eu quis repetir nesse caso do B, eu tive que puxar daqui para cá.
Nessa outra representação, coloca-se na vertical cada uma das entradas e eu vou puxando a partir dali. Então, nessa primeira, como eu tenho A e B e C, eu puxei de A, de B e de C. Eu tenho 3 entradas através do conectivo E, então fiz essa primeira entrada, gerei uma saída aqui. Lembrando que depois foi tratado A ou B. Qual que é A ou B? Eu tenho que A ou B, através da porta lógica ou aqui, a representação de A ou B. Em seguida, esse A ou B foi unido a C, através do conectivo E, que é a representação aqui. Então, eu tenho a saída desse juntada ao C, que é denotado aqui por essa representação. E eu tenho essas duas saídas, a junção dessas duas saídas unida através de qual conectivo? Através do conectivo OU, que é representado aqui através dessa porta lógica. Então, lembre-se sempre, ao fazer um circuito lógico a partir de uma expressão booleana, que tem que ser considerado qual a relevância, ou seja, qual é a prioridade. Primeiro trata-se o parêntese, depois trata-se o conectivo E e em seguida trata-se o conectivo OU. Se eu tiver 2 parênteses, considera-se a prioridade da esquerda para a direita, como é tratado na matemática. E agora vamos ver o último, que é desenhar tabelas da verdade a partir de expressões booleanas. Através das expressões booleanas é possível extrair tabelas da verdade. Para que essa extração aconteça, são necessários os seguintes passos, isso de acordo com a Idoeta. Montamos o quadro de possibilidades, que a gente já trabalhou em tabela verdade, montamos colunas para os vários membros das expressões, preenchemos essas colunas, montamos uma coluna para o seu resultado final e preenchemos essa coluna com os resultados finais. Vamos ver isso na prática. Vamos levantar a tabela da verdade da expressão S é igual a A ou B e B e C. De novo, a gente tem os parênteses. Essa representação corresponde a essa outra representação, utilizando os conectivos que a gente fazia lá na tabela, na fórmula atômica. Então, como eu tenho parêntese, primeiro eu vou trabalhar esse, para depois trabalhar esse e juntar o resultado dos dois. Primeiro passo, nós vamos montar o quadro de possibilidades. Como eu tenho 3 proposições, eu já sei que eu vou ter 8 linhas, porque eu tenho 2 elevado a 3, que são igual a 8. Refrisando, não precisa decorar como montar a tabela da verdade. Quando eu tenho 3 proposições, eu tenho a metade é 0, a metade é 1, depois a gente intercala no segundo de 2 em 2, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, e depois a gente faz a intercalação unitária, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, ok? Depois de montada a tabela verdade, nós vamos montar as colunas para resolver da mesma forma que a gente fazia lá quando a gente utilizou a tabela verdade. Então, eu tenho aqui, a primeira que eu vou tratar é A ou B. Então, 0 ou 0, já vou passar para cá, porque fica mais fácil, tá? Eu só montei. Então, eu tenho 0 ou 0, eu tenho 0, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, eu tenho 1, 0 ou 1, eu tenho 1, 1 ou 0, 0, 1 ou 0, desculpa, 1 ou 0 é 1, 1 ou 0 é 1, 1 ou 1 é 1 e 1 ou 1 é 1. Então, quando a gente trabalha com conectivo OU, a resposta é verdadeira se pelo menos uma das situações forem verdadeiras ou iguais a 1. Já no conectivo E, a resposta só será verdadeira se todas as possibilidades forem verdadeiras ou iguais a 1. Então, eu tenho 0 e 0, 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0, 0, 1 e 1 eu tenho 1, 0 e 0, 0, 0 e 1 eu tenho 0, 1 e 0 eu tenho 0 e 1 e 1 eu tenho 1. Em seguida, nós precisamos juntar essa resposta que a gente encontrou aqui com essa resposta que a gente encontrou através de qual conectivo? Do conectivo E. E aí, a gente tem essa resposta, que seria 0 e 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 0 eu tenho 0, 1 e 1 eu tenho 1, 1 e 0 eu tenho 0, 1 e 0, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 eu tenho 1. Então, aqui eu tenho a resposta dessa tabela verdade. Então, eu tenho a representação dessa tabela verdade a partir de uma expressão booleana, ok? Por hoje é só. Eu estou à disposição no fórum de dúvidas, eu estarei esclarecendo as outras dúvidas. Eu coletei algumas dúvidas, tentei compilar e mostrar nesse vídeo. A partir daí, eu estarei validando essas pontuações individualmente no fórum de dúvidas, ok? Até mais!